Olá pessoal, estamos com mais uma aula e hoje nós vamos continuar falando sobre um período semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, que foi a peste negra na Europa na Idade Média em 1348, final do século XIV, ou final da Idade Média e meados do século XIV. Bom, vamos continuar falando sobre a fome que assolava a Idade Média. O Ocidente medieval foi, em primeiro lugar, um universo da fome, segundo o historiador medievalista Jacques Le Goff. Inclusive, nós temos a dizer que, de resto, os pregadores da igreja não se enganavam quando faziam a glutonaria, ou, como se dizia melhor na Idade Média, a gula, um dos pecados típicos da classe senhorial. A causa imediata da fome neste período é a má colheita, quer dizer, o desregramento da ordem natural, seca ou inundações. Não somente de quando em quando o rigor excepcional do clima engendra uma catástrofe alimentar, uma fome, mas muito regularmente em todo lugar, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, uma penúria produz uma escassez com efeitos mais limitados, menos dramáticos, menos espetaculares, mas sempre espetáculos mortíferos. O ciclo completa-se do seguinte modo: intempérie, problemas com o tempo, escassez, alta dos preços agrícolas, epidemia, doenças, em qualquer caso, como se dizia na época, com mortalidade, isto é, multiplicação do número de mortes. Claro que as fomes já existiam no mundo antigo, na antiguidade grega e, por exemplo, também no mundo romano. Já existia no período anterior à Idade Média, na Roma Antiga. E de tudo isso quase nada restou no Ocidente medieval. A insuficiência dos transportes, das estradas, a multiplicidade de barreiras aduaneiras, taxas e também que eram pagas a cada pequeno senhor, a cada ponto de passagem se cobrava taxas, pedágio obrigatório, sem contar os salteadores e também os piratas. Quantos obstáculos àquilo que até 1789, até o século XVIII, será chamado na França de livre circulação de grãos. E mais, os estragos provocados pelos ratos nesse período podem ser encontrados nas crônicas e também na lenda. Os análises de Bale registram para o ano de 1271 os ratos devastam os trigais, grande escassez. E a história do flautista de Hamelin, o tocador de flauta, que em 1284, a pretexto de livrar a cidade dos ratos que a infestavam, a teria despovoado de suas crianças, mescla temas folclóricos à luta contra os nefastos roedores. As vítimas habituais das fomes e das epidemias que costumeiramente as acompanham eram as camadas inferiores da população, os pobres, ou seja, quem era mais atingido pela fome e pelas epidemias costumeiramente era a população pobre, como acontece também nos dias atuais. Com efeito, eram aqueles cujos excedentes, absorvidos pelas exações senhoriais, não podiam construir estoques. Desprovidos de dinheiro, mesmo quando a economia monetária se expande, são incapazes de comprar mantimentos aos preços proibitivos das mercadorias. Realmente é uma situação penúria, a fome durante aquele período da peste negra na Idade Média.
O admirável livro de Fritz Kurschmann sobre as fomes medievais reuniu centenas de textos de crônicas que até a Grande Fome de 1315 a 1317 desenvolvem sem trégua o cortejo fúnebre das intempéries, fomes, epidemias, com seus horríveis episódios, incluindo o canibalismo e sua inevitável consequência, as mortalidades e suas vítimas de eleição, os pobres. Esse é o contexto, então, desse período que foi a peste negra, mais uma vez lembrando que era assim chamada naquele momento, pois as pessoas ficavam com manchas escuras na pele, manchas negras, e por isso ela foi chamada de peste negra naquele período. E agora vamos então acompanhar o que o literata, o autor grande clássico do Renascimento italiano, da Idade Média, escrevia sobre o que ele via sobre a peste negra. O autor viu e ele fala do que viu. Todos os escritores escrevem sobre aquilo que eles estão vendo. Então, dizia Boccaccio, esta peste foi de extrema violência, pois ela atirava-se contra os sãos a partir dos doentes, sempre que doentes e sãos estivessem juntos. Olha só a analogia, fazendo aí uma espécie de comparação com os dias anteriores. Hoje, as autoridades sanitárias nos pedem que tenhamos distância de 1,5 metro das pessoas, usando máscara para não haver a contaminação. O Boccaccio escreve no século XIV sobre aquele período que toda vez que as pessoas estivessem juntas, era inevitável a contaminação. Ela agia assim de modo igual àquele pelo qual procede o fogo. Passa as coisas secas ou untadas, estando elas muito próximas dele. A enfermidade ainda fez mais. Não apenas o conversar e o cuidar de enfermos contagiavam os sãos com essa doença, por causa da morte comum. Porém, mesmo o ato de mexer nas roupas ou em qualquer outra coisa que tivesse sido tocada ou utilizada por aqueles enfermos parecia transferir ao que bulisse a doença referida à peste negra. Então, como acontece nos dias de hoje, o contato com roupas, como diz Boccaccio, era o que ele estava vendo, esse escritor do Renascimento italiano, o contato das pessoas sãs com a roupa dos enfermos, com o objeto que os enfermos tinham tocado, já era motivo para a contaminação da peste negra. Bom, eu estou enviando em anexo um material com a biografia do Boccaccio. Estou enviando esse material para vocês, deem uma lida, acompanhem para conhecer um pouco desse autor. Está em PDF, tá? Em anexo aqui. E estou enviando também mais algumas imagens, né, do Boccaccio e sobre a imagem do que foi o primeiro livro, né, a primeira obra do Boccaccio, que é o primeiro livro, né, primeira capa do livro do Decamerão. Tá? Então vocês podem acompanhar isso também, que tem autoria desconhecida, mas é a capa da primeira edição do Decamerão, em 1492, da Biblioteca Nacional de Florença, na Itália. Bom, não esqueçam, acompanhem as videoaulas, vão fazendo anotações no caderno e mais tarde eu sempre vou solicitar que vocês façam um relatório. De tempos em tempos aí eu estou solicitando que vocês façam esse relatório para a gente então dar uma devolutiva, poder fazer uma avaliação do acompanhamento, porque a avaliação também é parte do processo educativo. Certo? Mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês. Estudem, leiam. Estou falando no momento sobre esse livro Decamerão, que é da literatura clássica do Renascimento italiano, onde o autor aborda sobre a peste negra em 1348 na Idade Média. Vou continuar nas próximas aulas falando sobre, e vocês vão acompanhando e fazendo as anotações. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.